Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade no que a gente falou na aula de hoje sobre as análises relacionais de citação, acoplamento e cocitação, então eu vou relembrar qual que é o processo manual para a gente estabelecer as matrizes, né, de citação, acoplamento e cocitação, bem como a forma que a gente desenha as redes de citação, acoplamento e cocitação. Então, aqui está o nosso exemplo, que a gente vai ter 3 artigos, né? E as referências, os autores citados por esses artigos. Então, aqui tem o artigo 1, artigo 2 e o artigo 3. E o primeiro passo é a gente construir uma tabela dos autores citados, que aqui a gente vai fazer uma análise de citação entre os mais citados, tá bom? Então, aqui eu já tenho as referências extraídas, né, somente os nomes dos autores de cada artigo, e eu vou organizar uma tabela dos autores citados. Como eu faço isso, então? Eu copio cada lista aqui de referência, venho aqui e colo, tá? A primeira, do primeiro artigo, aqui do segundo artigo, certo? E aqui eu vou colar agora do terceiro artigo. Beleza. Aqui ficou com um espacinho, só vou remover esse espaço, beleza. Juntei a lista dos autores. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir uma tabela com isso. Mas para eu construir uma tabela, eu vou organizar esses autores e vou contar quantas vezes cada um foi citado. Como eu vou fazer isso? Eu vou selecionar todos os autores citados e vou vir aqui em classificar. Quando eu clicar em classificar, vai vir a opção para eu fazer essa classificação. Então, eu vou classificar esses parágrafos por texto crescente. Então, a ideia aqui é a gente ordenar. Quando eu dou OK, eu já tenho ordenação, e uma ordenação em ordem alfabética. Bom, agora eu vou contar quantas vezes cada um dos autores foram citados, e depois disso, eu vou. E para aqueles que foram citados mais de uma vez, eu vou contar quantas vezes eles foram citados. Então, aqui o primeiro, a Scioli foi citado somente uma vez, o segundo é o Araújo, o terceiro é o Bates, também os 3 citados somente uma vez. Aqui eu já tenho o Bourdieu, foi citado 2 vezes. Quando eu tiver autores citados mais de uma vez, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui, e quantas vezes ele foi citado. No caso, foi 2, vou colocar um 2 na frente e vou deletar as repetições. Aí eu tenho Bud, Carvalho, Domingos, Egan. Egan foi citado 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vou fazer a mesma coisa. Coloco um ponto e vírgula na frente do primeiro nome, quantas vezes ele foi citado, 4, e apago as repetições. Figueiredo somente uma vez, então não faço nada. Floride 1, 2, 3 vezes. Então, mesma coisa, coloco ponto e vírgula, quantidade de vezes que foi citado, deleto as repetições. Eu tenho Furner somente uma vez, Gibbons, Gonzalez de Gomes somente uma vez, Colombier somente uma vez, que Lopes Coser uma vez, Lucas uma vez, Mostafa uma vez, Odoni uma vez e Shira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. O que eu faço então? No primeiro coloco ponto e vírgula, quantidade de vezes que foi citado, e aqui eu posso deletar as minhas repetições. Depois eu tenho Stotts, Vieira e Zandonati. Beleza. Fiz isso, agora eu vou construir uma tabela dos autores citados. Como eu vou fazer isso? Vou selecionar tudo isso aqui, os autores novamente. Vou vir aqui em inserir, tabela, converter texto em tabela, que eu vou fazer esse texto virar uma tabelinha.
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero duas colunas, então vou colocar o número 2 aqui. O resto eu deixo tudo padrão. E aqui, o texto separado em, vou clicar em ponto e vírgula. Que é justamente por isso que eu coloquei ponto e vírgula e o número. Quando eu der um OK, esse texto vai ser dividido em uma tabela de duas colunas e vai separar o que tem antes e depois do ponto e vírgula. Como vai ficar? Exatamente assim. Então, de um lado, eu tenho os autores, e do outro lado, o valor a quantidade de citação. Então, se eu quiser, eu até posso inserir uma linha acima para colocar aqui autores, depois citações. Fica até legal, fica mais organizado. Bom, agora eu vou ordenar esses autores segundo a quantidade de citações. O que eu faço? Seleciono essa tabela, venho em classificar também, e agora eu quero classificar o quê? As citações em ordem decrescente. Eu quero do mais citado para o menos citado. E posso dar um OK. E aqui eu tenho que esses 4 primeiros são os autores mais citados e os demais receberam somente uma citação. Ok? E é com esses 4 autores que eu vou fazer minhas análises de citação, cocitação e acoplamento. Para isso, já construí aqui no Excel algumas tabelinhas. Primeiro, vai ser uma tabela, ou uma matriz, né, de citação. Eu vou querer ver quantas vezes o artigo 1 citou cada um desses 4 autores, Shira, Egan, Floride e Bourdieu. O artigo 2, mesma coisa, o artigo 3. Depois eu vou ter a citação unitária, a matriz de citação unitária, e a matriz de citação unitária transposta, que vai servir para a gente construir as demais matrizes. Então, vamos ver quantas vezes o artigo 1 citou Shira, Egan, Floride e Bourdieu. Então, volto aqui. Artigo 1. Shira citou alguma vez? Não. Egan, também não. Floride, também não. E Bourdieu, 2 vezes. Então, como não citou Shira, eu coloco 0. Como não citou Egan, eu coloco 0. Como não citou Floride, eu coloco 0. Citou Bourdieu, 2 vezes, coloco 2. Vou ver o artigo 2, quantas vezes Shira, Egan, Floride e Bourdieu foi citado. Artigo 2. Shira foi citado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, venho aqui e coloco 4. Vamos ver Egan, uma vez, 2 vezes. Floride foi citado alguma vez? Foi 1, 2, 3 vezes. E Bourdieu foi citado alguma vez? Nenhuma vez. Então, 0. Artigo 3. Vamos olhar Shira, quantas vezes foi citado? 1, 2, 3, 4 vezes. Egan, 1, Egan, onde eu estava? 1, 2 vezes? É isso, né? Isso, 1, 2 vezes. Então, eu venho aqui no meu matriz 2. E Floride foi citado nenhuma vez? Nenhuma vez aqui. Nenhuma vez. Volto para o meu Excel 0. E Bourdieu também 0. Tá certo? Bom, então essa é a minha matriz de citação. Se a gente vê, né, esses valores, se a gente somar os valores, vão estar correspondendo aos autores citados. A matriz unitária, ela não vai me dizer quantas vezes cada autor foi citado em cada artigo, mas sim somente se foi citado ou não. E é uma matriz unitária porque a gente vai colocar 1 se foi citado e 0 se não foi citado. Então, no artigo 1, aqui, somente o Bourdieu foi citado 2 vezes. Então, aqui eu não quero saber se ele foi 2 vezes ou não, quero só saber se ele foi citado ou não. Então, vou colocar aqui, vou trocar esse 2 por 1. E os demais valores eu ponho 0.
O artigo 2 citou Shira 4 vezes, Egan 2 vezes e Floride 3 vezes. Aqui, na citação, matriz de citação unitária, só me interessa saber se foi citado ou não. Então, vou falar que o artigo 2 citou Shira, o artigo 2 citou Egan, o artigo 2 também citou Floride, mas não citou o Bourdieu. O artigo 3, mesma coisa. Citou Shira, citou Egan, não me interessa quantas vezes, somente se citou ou não. Então, uma vez aqui, o artigo 3 citando Shira, uma vez Egan, 0 Floride e 0 Bourdieu. Agora, eu vou construir, para eu operar as demais matrizes de acoplamento e cocitação, eu vou ter que construir uma matriz transposta. Transposta da matriz de citação unitária. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente copiar esses valores aqui, vou vir aqui dentro e vou colar especial. E vou transpor, certo? Basicamente, um processo de transposição é um processo de trocar, alterar as linhas pelas colunas, e aqui eu reorganizei somente essa matriz. Agora, para a matriz de acoplamento, o que a gente vai fazer? O acoplamento bibliográfico é saber a relação entre citante e citante, ou seja, entre artigo 1, artigo 2 e artigo 3, que são os elementos citantes. Eu quero ver quantos autores cada artigo citou em comum. E o processo que eu vou fazer para obter essa matriz é um processo de multiplicação de matriz entre a matriz unitária e a matriz transposta. E como que eu faço isso no Excel? Seleciono essa parte interna, coloco igual. Minha função de multiplicar a matriz é matriz.multi, abro parênteses, então vai ser a matriz unitária, ponto e vírgula, vezes a matriz transposta, unitária também. Aqui eu não posso apertar Enter, eu tenho que apertar Ctrl Shift Enter. E aí ele me dá o resultado em formato de matriz, ele completa tudo. É interessante aqui ver, então, que o artigo 1 não está acoplado com nenhum dos outros, o artigo 2 está acoplado com o artigo 3, bem como o artigo 3 está acoplado com o artigo 2. E o artigo 2 e o artigo 3, eles têm duas referências em comum. Se a gente olhar aqui, né, artigo 2 e artigo 3, quem que eles têm? Quem que eles citam em comum? Shira e Egan, é justamente a força de acoplamento. Já na matriz de cocitação, a gente vai fazer o mesmo processo, só que inverso. A multiplicação vai ser entre a transposta primeiro e a unitária depois. Como vai ficar isso? Seleciono essa parte aqui, e repara, antes da multiplicação, a cocitação é uma relação entre citado e citado. Ou seja, quais são os itens citados que a gente está analisando? Shira, Egan, Floride e Bourdieu. Certo? Então, a cocitação vai ser a cocitação entre Shira, Egan, Floride e Bourdieu. Por isso que a gente constrói essa tabelinha. Então, vamos selecionar tudo aqui dentro, colocar um igual. Matriz.multi é a minha fórmula, e aqui eu vou multiplicar a matriz unitária transposta vezes a minha matriz unitária, fecho parênteses, não aperto Enter, vou apertar Ctrl Shift Enter. Beleza. Aqui eu tenho as três matrizes que me interessam: citação, acoplamento e cocitação, né? Então a gente vê, por exemplo, Shira e Egan foram cocitados duas vezes, ou seja, foram citados juntos duas vezes. Por quem? Artigo 2 e artigo 3, ou seja, eles foram citados juntos três vezes, né? Opa, duas vezes. Egan e Floride foram cocitados uma vez. Cadê? Egan, aqui, Floride, aqui. Eles foram citados juntos no artigo 2. Certo? E Shira e Egan, né, que foi duas vezes, no artigo 2 e no artigo 3. No artigo 3 e no artigo 2. Agora a gente vai construir as redes, né? Para isso a gente vai usar o Cinet. E eu vou vir aqui em DL Editor. Aqui eu vou copiar e colar as minhas matrizes. Então, primeiro eu vou começar com a de citação, tá? Copio a parte interna, né? Porém,
com os nomes das linhas e os cabeçalhos, então Ctrl C. Tenho aqui Ctrl V. Para selecionar o formato, eu tenho que colocar matriz, e aí eu salvo isso. E aí eu vou salvar isso aqui como nome que vocês quiserem aí. Vou colocar aqui na minha pastinha da nossa aula. Então vai ser rede citação. Beleza. Ele vai aparecer um arquivo TXT, mas você pode fechar. Agora eu vou vir aqui no Visualize Network with NetDraw. Clico aqui que vai ser a área de visualização de rede do Cinet. Posso vir File, Open, o Cinet Dataset e Network. Aqui ele já vai aparecer que ele vai ler, né, o arquivo. Vou clicar para procurar. Aqui basta eu procurar a pastinha onde eu salvei, tá? Então aqui, ó, rede, citação. Certo? Bom, aqui já posso dar um OK e eu tenho a minha rede de citação. Rede de citação entre os 3 artigos e os itens citados, tá? Se eu vir aqui em Widget, eu consigo atribuir valor modificar a espessura das arestas. E se eu vir aqui, nesse elemento, eu consigo tornar visível os valores, tá, das citações. Beleza? Para eu fazer os demais, eu refaço a operação. Então, agora eu vou copiar a matriz de acoplamento. Tenho aqui, DL Editor. Isso aqui eu posso deletar, colocar um novo. Vou salvar isso aqui como na minha pastinha. Então, aqui no caso, vai ser rede acoplamento. Posso fechar. Posso vir no NetDraw. Opa. Aqui. File, Open, o Cinet Dataset, Network. Procuro aqui. Por padrão, ele busca a pasta do Cinet, tá? Mas você procura a sua pastinha aqui, rede de acoplamento, dou um OK, e aqui eu já tenho que só existe acoplamento entre o artigo 2 e o artigo 3. Por que o artigo 1 fica sozinho? Justamente porque ele não tem referências, não tem autores citados em comum com os outros 2 artigos. Bom, vou criar minha última rede, que é a rede por citação. Seleciono tudo aqui. Venho aqui no Cinet. Vou no DL Editor. Tá? Lembre-se, não se esqueçam de mudar aqui no formato. Aqui tem que ser sempre matriz. Tá? Coloquei a minha matriz. Vou salvar. Né? Vou aqui na minha pastinha. Essa rede ela vai ser de cocitação. Beleza. Posso fechar. Posso vir aqui no meu NetDraw. File. Open, o Cinet Dataset, Network. Procuro minha rede onde eu salvei. Aqui, rede, cocitação. Posso dar um OK. Já tenho a cocitação entre os 4 autores. Repara que o Bourdieu está sozinho, porque ele não foi citado junto nem com Egan, nem com Shira, nem com Floride. Já os outros 3 possuem uma cocitação. De modo que a maior intensidade, a maior frequência de cocitação é entre Egan e Shira, né? Justamente se a gente observar aqui, né? Shira e Egan, ou Egan e Shira, é de 2, ou seja, esses autores foram citados juntos em 2 artigos, né? Enquanto Shira e Floride foi citado em 1, foram citados conjuntamente em 1, né? De maneira simultânea em 1, e Egan e Floride também citado
em somente um. Então, aqui eu tenho as minhas visualizações. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.